pergunta de hoje é: você está preparado para a volta de Cristo? Você aguarda a volta de Cristo? Essa é uma pergunta que ela precisa ser corriqueira. Essa é uma pergunta que não pode ser esquecida. Porque nós precisamos lembrar que a nossa vida, a nossa história, aqui nessa terra, é curta, é passageira, é como uma neblina. Então, nós precisamos focar a nossa vida, nós precisamos construir a nossa vida naquilo que durará eternamente. Envidar os nossos esforços, labutar por aquilo que permanece e não por aquilo que será destruído pelo fogo. Ter essa consciência da volta de Cristo, ter esse desejo da volta de Cristo faz com que nós possamos viver uma vida alicerçada, atrelada ao novo céu e à nova terra, aonde nós não temos como importante ou não damos de mais importância aquilo que vai passar nessa terra. E assim ficamos nitidamente esperançosos e batalhando por aquilo que durará para todo sempre. Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar sobre esse preparo da volta de Cristo, que nós precisamos aguardar com expectativa, com grande expectativa, que está no livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 1 até o verso 15. Acompanhe aí na sua plataforma. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Apóstolo Pedro falando. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado, pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Nessa segunda carta de Pedro, ele começa falando que ele escreve à igreja da época, e a nós também, né? Porque esta carta faz parte da palavra de Deus. Então ele escreve para que nós recordemos. Por que recordar? Porque nós esquecemos. Só se recorda, só se lembra de algo aquele que esqueceu. Então, para Pedro trazer a memória, para ficar nítido, para ficar no nosso consciente, Pedro escreve essa carta. E ela fala sobre o quê? Sobre as palavras, as palavras proferidas pelos profetas, e também por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele um dia voltaria. Aliás, ele um dia voltará. Não é só hoje que nós ficamos na expectativa da volta de Cristo. Todas as gerações esperavam a volta do Senhor, a volta do Mestre Jesus como juiz. E isso vem desde a época de Jesus. Os apóstolos, eles tinham uma convicção que Jesus voltaria naquele tempo, no tempo deles. E dali para cá, nos séculos que se passaram, todos os cristãos, os verdadeiros cristãos, esperavam com expectativa a volta do Senhor, assim como nós também devemos o esperar. Só que acontece o seguinte: enquanto aguardavam, alguns dos crentes poderiam, alguns dos cristãos poderiam se esquecer,
ou poderiam, achar assim, Deus, Jesus está demorando a voltar. Até porque eram invadidos por falsos profetas, desde a época de Jesus. Os apóstolos lutaram muito contra os falsos profetas. Aqueles que se diziam Messias. Muitos tentavam distorcer a palavra de Deus, corromper a palavra de Deus. E então fazia com que alguns se esquecessem da volta. Alguns parassem de construir as coisas eternas, se voltassem para as coisas materiais. Então Paulo fala para relembrar os ensinamentos. Versículo 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Ora, irmãos, olha o mundo que nós vivemos hoje. Esse mundo jaz no maligno. Nós entendemos que nós vivemos os últimos dias, porque nós vemos o cumprimento das profecias. Muitos estão vivendo as suas próprias paixões, vivendo segundo os seus próprios desejos, deixando a vida levar, em vez de serem levados por Jesus Cristo. Eles dirão, o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os tempos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Isso eles falavam na época dos apóstolos. E não é hoje muitos que negam a Cristo, e vão para a ciência para poder refutar a palavra de Deus e dizer que o mundo continua a mesma coisa. Ora, irmãos, lembre-se de uma coisa. O mundo de Noé também falava o mesmo, que nunca ia chover, porque possivelmente aquele mundo conhecido da época de Noé, nós estamos falando das primeiras eras, desde o surgimento do homem, o mundo de Noé falava para Noé que aquela chuva nunca iria acontecer, para justificar os seus pecados, porque viviam ao prazer da própria carne e queriam continuar nesse prazer da carne, na devassidão, na imoralidade. E aí, contra tudo e contra todos, o dilúvio veio. Foi a primeira destruição do mundo inteiro, que só restaram Noé e sua família. Aquele mundo não acreditava, como o mundo de hoje também não acredita. Como o mundo da época, os discípulos também não acreditavam na volta de Cristo. Por isso que eles falavam, ou que falam até hoje, que houve com a promessa da sua vinda? Porque esse Deus de vocês está demorando? Desde que os antepassados morreram, os nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio. Mas o Senhor virá. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Por que essa terra ela está reservada para o fogo? Porque quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado ele veio para o mundo, ele não destruiu, ele não matou só o homem, ele destruiu toda a criação de Deus. E isso inclui a terra e o universo sideral, o espaço. Toda a criação geme pelo pecado que habita neste mundo. Por isso, irmãos, que a gente fala uma coisa, só existe um jeito para o ser humano. Só existe um jeito para mim, que é a morte. A morte é a solução. Mas morrer para quê? Morrer para o pecado, morrer para o seu eu, morrer para as suas paixões, as minhas paixões, e viver para Deus. Então toda a criação está esperando o dia do juízo, aguardando o dia do juízo para a destruição total. Porque precisa ser destruído, porque está tudo corrompido. Naquela época, na época dos discípulos, eram os discípulos que falavam que o mundo estava perdido, que o mundo estava se destruindo. Hoje, nós temos a própria ciência, os ecologistas
falando que a terra está sendo destruída, junto com os profetas, junto com a Bíblia, porque a criação geme. Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgou alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que Deus está tardando? Por que Deus já não voltou para nós que estamos aqui? Por que será? É porque Deus quer que todos, olha aqui, todos se arrependam. Ninguém se perca, que ninguém seja destruído, que ninguém seja lançado no lago de fogo, e enxofre, mas que todos se arrependam. Que arrependimento é esse? Arrependimento é mudar a história, é mudar a trajetória, é mudar de pensamento. Não é só dizer pela palavra que você segue Jesus, e sim que a sua vida, que o cristianismo seja um estilo de vida para você. Que a palavra de Deus realmente seja a única diretriz da sua vida, e não os seus desejos, e não as suas paixões. Saia da imundícia e venha para a luz, e venha para a verdade. Que você deixe a relatividade da verdade, as múltiplas verdades, e conheça a única verdade, o único caminho, a única vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. O dia do Senhor virá, e ele virá quando ninguém, mas só os salvos estiverem aguardando. Mas o mundo em si, aqueles que não creem no Senhor, não aguardarão, sentirão um sentimento de paz. Estarão comendo, estarão bebendo, estarão se casando, tendo filhos. E Jesus virá repentinamente, assim como um ladrão. E serão surpreendidos. Para nós, os salvos em Cristo, nós já aguardamos com ansiedade. Eu vejo que quando a minha esposa ou eu, compramos um presente para nossa filha e falamos assim com ela, às vezes estamos já distante de casa, ligamos para ela: olha, minha filha, papai e mamãe estão levando um presentinho para você. Papai e mamãe vão fazer uma surpresinha para você. Irmãos, a minha filha, que tem 3 anos de idade, ela fica radiante. Ela fica naquela expectativa, naquela alegria. E a gente não pode demorar a chegar para dar o presentinho para ela, para dar surpresinha. Porque se a gente demorar, ela tem uma crise de ansiedade devido à expectativa que ela tem com o presente. E é assim que eu e você precisamos viver para com a volta de Cristo. Não nos esquecer. E se ficarmos nessa alegria, aguardando com ansiedade a volta do nosso Senhor. Aliás, é por isso que o Senhor fala, que Jesus fala, que nós precisamos, para entrar no céu, nós precisamos ser como uma criança. Nós precisamos aguardar a volta do nosso Mestre, a volta do nosso Salvador, no olhar, na expectativa de uma criança para receber um grande presente. É assim. Olha que alegria. Então, os céus serão desfeitos. E ele fala o seguinte: quando o Senhor aparecer, será um grande estrondo. E os elementos serão desfeitos. Eu imagino, e a Terra tem elementos para isso, que será a maior bomba atômica. Porque quando se dá a experiência de uma bomba atômica, tudo que está ao seu redor, num raio ali calculado ali pelos cientistas, tudo que está ao seu redor se desfaz. Se desfaz. E Deus destruirá tudo. Tudo será eliminado, extirpado.
não ficará pedra sobre pedra. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, de maneira pura, de maneira agradável ao Senhor. Vivam de maneira piedosa, com respeito ao Senhor, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Nós podemos apressar a vinda do Senhor. Como é que nós apressamos a vinda do Senhor? Cumprindo o que Jesus pediu, o que Jesus mandou, o grande mandamento, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Quando nós oramos, nós apressamos a volta de Cristo. Quando nós estudamos a palavra, nós apressamos a volta de Cristo. É assim. E nós precisamos, porque a terra continua a gemer, nós continuamos a sofrer enquanto nós estamos aqui. Naquele dia, no dia do Senhor, que é uma continuação do versículo 10, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Não pela água mais, porque pela água foi Noé. Agora é pelo fogo. Porque o fogo purifica. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça, aonde habita a paz, aonde os primeiros céus e a primeira terra jamais existirão. Serão apagados. Não haverá sofrimento, não haverá dor. Não haverá mais nada, tudo será alegria. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, enquanto esperam o dia de Deus, enquanto esperam os novos céus e a nova terra, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, sem manchas e inculpáveis. 1 Pedro 1,19 diz o seguinte, 1 Pedro 1,19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ou seja, nós precisamos ser encontrados sem defeito e sem mancha, sem culpa. Essa é a nossa responsabilidade. A salvação é de graça. É de graça sim. Mas o nosso papel, o nosso dever, quando Cristo voltar, ou quando nós morrermos, talvez morramos antes da volta dele, é quando o nosso propósito chegará ao fim. Nós precisamos ser encontrados inculpáveis. Você precisa viver uma vida sem culpa. Uma vida de paz. Eu e você precisamos viver uma vida sem mancha. Uma vida sem corrupção. Uma vida com desejos refreados. Uma vida onde os dons do Espírito, eles florescem em nós. Então, eu e você temos a responsabilidade com essa graça, com essa salvação que nos foi dada. E você precisa viver uma vida assim. Porque Jesus precisa te encontrar assim. Tenha responsabilidade para com a sua vida. Tenha responsabilidade para com os seus atos. Tudo que você faz está sendo anotado. Tudo que você faz, Deus irá julgar. Não pensa você que vai passar. Você pode enganar o pastor, você pode enganar os irmãos da igreja, você pode enganar até a sua própria família, mas a Deus você não engana. Deus vê tudo. E Ele vai nos cobrar por todas as ações, por todas as atitudes que tomarmos nesta vida. Não se engane com isso. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Há consequências. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo descreveu, com a sabedoria que lhe deu. O Senhor está para voltar. Ele ainda não voltou, o que poderia ter feito. Ele ainda não voltou pela misericórdia. Ele não voltou pela paciência conosco. Prepare-se para a volta de Cristo. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida de preparo. Abdique. Renuncie os seus desejos.
Renuncie às suas vontades, porque valerá a pena eternamente morar com Cristo. Que esta palavra fale ao teu coração. E que poderosamente possa haver uma transformação na sua vida. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe.